quando veio a Lei Áurea, os negros que estavam aqui foram embora e meu bisavô comprou, em 1888, né? Bem no ano Da abolição. bem no ano da abolição da escravatura. Então, e o pessoal pensa que foi doado, não foi, foi comprado, né? Aqui. E daí minha avó trabalhava para ajudar o pai dela a comprar aqui. Daí eles vieram para cá e ela casou aqui, teve os filhos, que um dos filhos dela era meu pai. A senhora lembra qual era a profissão dos pais da senhora? A meu pai trabalhou aqui, só que eles eram diferentes, que meu pai, ele trabalhou aqui e eu era criança ainda, ele fez curso no Senai, ele trabalhava na fábrica de fósforo, andar de La Torres, né? Então aqui o pessoal acha diferente porque os negros aqui trabalhavam, estudavam, né? Diferente de outras regiões, que os negros não tinham oportunidade de estudar. Legal. E quando meu pai trabalhou em Campinas, né? Então ele saiu daqui, minha avó, quando a situação apertava, ela deixava aqui e saía para fora, né? Para trabalhar também. Para trabalhar. Tem naquele livrinho marrom, não sei se vocês viram, tem duas senhoras. Então aquela mais nova, quando minha avó tinha muitos filhos, ela foi para São Paulo trabalhar em ama de leite. E ela não sabia ler nem escrever, né? E foi para São Paulo. E deixou minha bisavó aqui, que eu conheci, com meu avô, cuidando das crianças, e ela foi ser ama de leite em São Paulo. Ama de leite, vocês sabem o que é? Sim. Todos sabem? Não? As madames não dava de mamar e não tinha mamadeira naquela época, então sempre uma negra ia dar de mamar. Para os filhos dos brancos. E ela está na foto com a minha tia. Essa minha tia ainda é viva, mora em São Paulo. Mora em São Paulo? Mora em São Paulo. E daí quando a criança desmamou, ela voltou para cá. Ela ficava o tempo que precisava dar de mamar para a criança. E quando passava o período, ela voltava. E ela recebia para isso. É, e minha avó ficava aqui com a minha bisavó, que era a mãe dela, para cuidar das crianças. Eu conheci minha bisavó, ela morreu com 101 anos. Né? 101 anos? É. E... Ela morreu em que ano? Ai, agora não sei. 74. Quanto? Acho que foi 74, 74. Não, Você lembra? não, a minha avó, a mãe dela. Ah, tá. E até tem no museu aí, tem, diz que foi um acontecimento na cidade, a mulher mais velha, né? Uhum. Morreu. Daí Zé Roberto queria, pode fotografar, né? E eu conheci ela. Né? E daí minha avó ficou aqui, e quando aqui sempre teve preconceito, né? Sim. Agora tem menos, né? E daí minha avó teve 3 filhas que teve meningite. Uma está viva em São Paulo com 90 e poucos anos, outra era a tia Lula, dona da tenda, e mais uma outra que eu não conheci, né? Morreu antes de eu nascer. Daí quando vinha, era bem atrasado, né? Acho que 90 anos atrás, daí o médico vinha e falava para minha avó para rezar, para morrer as 3, porque ia ficar com 3 bocas na corrente. Né? Daí minha avó, ela foi cuidando, daí um dia ele mandou um remédio, meu pai foi buscar, o médico falou, fala para a Nélia, a hora que ela der o remédio para uma, outras 2 pessoas seguram uma colher também, dá no mesmo tempo. Para as 3. É, daí ela achou estranho o recado do médico, ela pôs para fora no paiol e estourou, né? O vidro. E ela acha que era ácido. Né? Daí na hora da visita, quando ele chegou, ela falou, entra, doutor. Ele falou, você não deu remédio para as crianças? Ela falou, por quê? Ele não respondeu nada. Né? E daí minha avó foi ficando triste, porque na minha família, quem luta mais é as mulheres. São as mulheres. Por isso que é a guardiã das histórias. Né? E daí quando meu avô morreu, e ela ficou com conta de farmácia, de tudo, daí ela fechou aqui, ela fechava a casa dela e ela foi no sítio. Ela plantava, ela roçava, ela fazia tudo. Foi recebendo para pagar as dívidas, daí ela voltou para cá. E ela entendia tudo de roça, né? Quando eu era criança, o que ela comprava era só açúcar e pó de café. Né? Porque o resto eu plantava. Eu plantava aqui, tinha cabra, tinha leite de cabra, tinha galinha, tinha... Ela socava arroz no pilão, tudo, né? Só que ela não passou muito pra gente, porque ela achou que a vida era sofrida de roça. Então, com 16 anos, eu fui trabalhar em São Paulo. Minha irmã foi, a mãe do Manuel, né?
E daí quando ela pagou as contas, ela voltou para cá. E vocês continuaram lá? Não, eu era criança ainda. Tia Lula era criança, né? Tá. Na época que morreu o meu avô, né? E a senhora estudou? Foi para a escola? Foi? Só que o estudo aqui era pago, né? Mas Era pago? Era muito difícil, né? Eu estou com 74 anos, né? Então, mas ela sempre queria que a gente estudasse, né? Não sei se vocês leram no livro, ela sempre dizia pra gente, o saber não ocupa lugar, né? E fez a gente, ela era muito sábia, né? Verdade. E daí ela ensinava pra gente também, que ela fazia casa de palpite. Daí ela falou, quando vocês crescerem, eu já morri. Então vocês fazem um quarto e compram açúcar, arroz, coisa que não estraga, óleo e fecha ali. E em volta da casa planta mandioca e batata. Daí se for trabalhar não der certo, não precisa ficar aguentando o desaforo do patrão, porque não tem o que comer, porque eu já... Porque eu ela não estou ensinou, mais aqui. e ela ensinou, então não precisava ficar aguentando os... E daí volta, enquanto não arruma um serviço, tem o arroz, feijão e tem batata, mandioca, arranca, né? E se casar também, não vai apanhar de marido por causa de um prato de comida, porque na nossa família a mulher nunca apanhou. Ela falava isso. Então ela passou para todas, né? E depois, quando eu estava com 16 anos, tudo que fazia, todo mundo ia perguntar para ela, né? Até os parentes. Né? Daí eu estava com 16 anos, eu queria trabalhar em São Paulo. Né? Daí meu pai falou, vou falar com a mamãe, o que ela acha. Né? Daí ela falou, vai falar com a patroa, né? E daí ele foi, a mulher morava em São Paulo, mas tinha parente aqui. Daí passou tempo, um dia eu estava sentado, ele sentou perto, ele falou para mim, sabe, Aninha, você vai para São Paulo, você tem que escolher o caminho certo e errado. Eu não estou lá para ver. Mesmo aqui, ele era novo ainda, falou, eu não estou aqui para ficar vigiando a porta do seu serviço. Né? Então você tem que escolher o caminho certo. Porque homem, você tem que como ele falou? Desde que o mundo é homem, desde que o mundo é mundo, homem nunca prestou. Eu sei disso porque eu sou homem. Muita sabedoria. Isso é coisa de ficar explicando, então a gente entendia, falou uma vez só, né? E daí, faz 1 ano, 2 anos, que repetiu, não sei se tinha moto ou escravizaura, que aquele casal de escravos falou na cozinha. Que ele falou para ela, você nunca deu trela para mim, né? Ela falou, porque você nunca prestou. Daí eu lembrei do meu pai. E daí ela não sabia ler nem escrever, né? E ela tinha uma frase que todo mundo gosta, ela mandava a gente estudar, ela dizia, o saber não ocupa lugar, né? Então ela falava muita coisa, assim, quando a gente ia sair, eu chamava ela de madrinha. Eu dizia, leva agasalho, né? Você falava uma coisa, ela respondia outra, né? Daí ela falava assim, ela dizia, quem vai ao mar, se havia em terra, né? Um dia eu falei, eu quero se havia, ela dizia, pega o que tem que levar, né? Ela falou, porque se você está de barco, está de navio, se você sentir frio, qualquer coisa, não dá para descer no meio do rio. Então era assim que ela sempre respondia com uma parábola, né? Um provérbio. E eu não apanhava, né? Minha Não? irmã, não. A senhora era quietinha. Não, porque eu via do jeito que batia, né? Então. Era mais esperta. E daí tinha minha prima, saía, daí ia brincar, né? Ela saía na porta, põe a mão assim. Ela dizia, passarinho fica de mal com a árvore, vai dormir no chão, o gato pega, volta na árvore, que era ela, né? Daí ela batia, né? Ela conversava assim com a gente, né? Ela batia muito? Não. Era só quando... Fazia as artes. Só para corrigir. E a gente não sabia, né? Porque... Existia um respeito, né? Então, e ela dizia pra gente, se seu pai não quiser que vocês apanhem,
leva vocês embora daqui, porque a casa é minha. E se ele duvidar, eu bato nele também, porque ele é meu filho. Aê! E a gente tem parentes na cidade, até os parentes da cidade, tudo que tinha que fazer vinha comunicar para minha avó, né? Então ela era conselheira, né? E daí ela passou isso para as filhas, para tudo, né? E tem uma tia, até minha madrinha, né? Filha da minha avó, já faz tempinho que ela morreu, então a família toda cozinhava, né? E lá em Suzano o pessoal gosta de coisa assim, de forno de lenha, né? E minha tia trabalhava, tinha meu tio também que sustentava a casa, ela ajudava na casa, mas não para sustentar, né? Que no livro está que na nossa família a mulher trabalha para ajudar e não para sustentar o marido. Né? Daí um dia ele falou para ela, você trabalha? Eu não sei a cor do seu dinheiro. Ela falou, a cor do meu dinheiro é a cor do seu. Você olha no seu que é a cor do meu. Porque quando acabou a escravidão, os homens não tinham um ofício, não tinham um emprego. E as mulheres sabiam bordar, sabiam fazer doces, então elas faziam e saíam vendendo. Elas mantinham a casa, diferente da história daqui. Aqui não, aqui o homem tinha um emprego, tinha um ofício, igual ela falou. O pai dela tinha um ofício. Quando a gente vai estudar a história do negro, a gente precisa estudar também as regionalidades. Isso, As diferenças regionais. Não dá para pegar a história toda e colocar como se fosse única. Então, e Zé Roberto, ele faz levantamento, né? Diz que a cidade que teve mais escravo foi aqui, né? Essa região aqui foi. Foi. E aqui os negros andavam descalços. Daí tinha uma minha prima e todas nós, para dar resposta, né? Daí tinha uma senhora que já morreu aqui. Um dia eu estava no ônibus com a minha prima e indo para São Paulo. Daí eu falei para minha prima, porque ela falou que negro e pobre andava bem vestido e na calçada. Se tivesse uma lei dela mandar, ela queria que negro e pobre andasse de tamanco e no meio da rua, não na calçada. Que ela gostaria de acordar com barulho de tamanco, de empregada. A minha prima estava no ônibus e a filha dela estava atrás. Minha prima falou, é fácil, a empregada pega o tamanco e vai acordar ela, bate na cabeça dela. A região de Campinas, essa região que nós estamos, quando os negros das outras regiões não cumpriam as leis, ou seja, não trabalhavam, não seguiam as ordens, eles falavam, vou te mandar para Campinas. Porque aqui é a região que mais maltratava o negro. Ele já era maltratado, mas aqui a crueldade era imensa. Essa região aqui, a região que o negro mais sofria. Então eles tinham medo. Para eles vir para essa região era castigo dobrado. Então daí quando veio a Lei Áurea, o negro foi embora e meu bisavô comprou, né? E daí ele tinha mais irmão e ia comprar junto, né? E daí tinha um vendeiro, aquele negócio de... Ele ficava dando mantimento, né? Para não poder pagar. Daí meu bisavô comprou a parte dos irmãos e comprou sozinho. Ele comprou sozinho, né? E aí hoje tem quantas famílias aqui? A senhora sabe? Tem mais de 30. Cadê Mané? Ih, ele foi almoçar. E Zé Roberto também foi? Foi. Não, ele deve ter. Na placa tá dizendo Umas 32. 35 famílias. Mas tem um tanto de gente, né não? Tem um tantão de gente, não tem não? Tem, aqui tem... A maioria é família, não é? Tem neto. Eu sou neta, né, da Amélia. Isso. Tem bisneto, tataraneto e filho de tataraneto. Tem 5 gerações, é isso? 5 gerações. Tudo da mesma família. E tudo que... Minha avó era parteira, ia declamar em casamento, ia, por exemplo, morria gente que usava velar na casa, ia lavar defunto, com a vela na mão do defunto. Ela fazia tudo. Fazia de tudo, né? E ela plantava arroz, feijão, tudo era tirado daqui, né? E daí socava no pilão. Então ela levava 1 quilo de arroz para beneficiar, né?
Ela dizia, se vir visita, daí não dá tempo de ficar conversando. Né? Ah, tá. E ela morreu com, acho que com 90 e poucos anos. Era mãe do meu pai. Né? E o que a senhora aprendeu sobre religiosidade? Que a Lula tinha o terreiro, né? É. Então cada um segue sua religião, né? A minha irmã era de terreiro, depois ficou evangélica. Então a religião aqui não tem. Não tem, não, né? Não tem problema assim, né? Uhum. Que nem eu sou viúva, né? Meu marido, daí ele batizou, né? No evangélico. Daí ele ouvia aí o dia inteiro e de tarde, daí eu ligava a Ave Maria, ele ouvia também. Né? Eu ouvia a culto e ele ouvia a Ave Maria, né? As duas coisas, né? Democracia. Mesmo porque, como é histórico da família, ele não tinha muita opção. Não, Tinha, mas era que obedecer. ele tinha que obedecer. Mas ele gostava, né? E o padre como chama? Daí da matriz, né? E daí ele queria me conhecer, porque todo mundo fala, né? Daí ele veio aqui, o padre. Né? Daí só que ele canta samba, eu cantei junto com o padre, tudo, né? Bom samba é bom, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. A senhora teve quantos filhos? Eu não tive filho. Não teve. Tive 3, né? 2 perdeu novinha e a terceira deu eclâmpsia. Eu fui parar em Campinas. Daí o médico fugiu. Né? Mas a minha irmã, a mãe do Manuel, teve 10. Né? Aí minha avó era parteira também. E ela fazia os partos, né? Fazia. E a Amélia, que ela é da frente, ela que pegou. A mãe de Ana Maria também era parteira, né? Que ela fez o próprio parto dela. Ela mesma fez o próprio parto? Vocês ouviram a história do sino da igreja aí? Não. Do Camilo Pires, que é um fazendeiro aqui. E ele que deu o sino para a matriz. Daí quando ele não estava, os escravos subiu no braço o sino. Quando ele voltou, ele fez descer, porque ele que deu para fazer subir outra vez para ele colocar. Você quer ser ruim de coração. Depois saía comentário na cidade, eles quando a pessoa é muito ruim, foi num dos sites, né? Que tinha virado corpo seco, estava na torre da igreja. Depois, né? Tão ruim que é. Então, depois assim falaram que tirou essa como chama? Que falou que tinha vontade de não queria acordar com barulho de tamanho. E ela era branca e negra, então ela era clara, mas com uns traços de negro, né? Daí, e a família inteira nunca aceitou preconceito. Né? Daí eu tinha um primo que já morreu, estava na escola e brigou com o menino, né? Daí ela falou, por que você bateu? Ele falou, porque me chamou de negrinho. Ela falou, você não pode achar ruim, porque você é negrinho mesmo, né? Daí ele falou, só que eu sou negro e tudo, a senhora é branca, é beiçuda e é bunduda. Então a família tudo assim, né? Que é essa que queria acordar com barulho de tamanco, né? Então a gente nunca... E a senhora estudou até que série? Até terceiro. Só que eu leio muito, né? Assisto televisão, rádio, e coisa daí. E as mulheres nenhuma fica, quando eu conheço meu marido em São Paulo. Né? E daí eu sempre li, né? Quando saiu aquela revista nova que faz tempo, eu estava namorando ele e eu fui comprar uma revista, né? Daí ele falou assim pra mim, quando casar, a primeira coisa que você vai fazer é deixar de ler, porque eu não quero casar com mulher sabida. Perigo. Porque mulher que é esperta... Que lê muito. Daí eu falei pra ele, só que eu vou trabalhar e comprar revista. Ou então eu ganho, o pessoal sabe que eu gosto de ler, me dá revista, né? Daí quando ele falava muito da Gilda, né? Paulista. Daí quando casou comigo, né? Daí papai falou, minha bocuda, né? Daí ele falou assim, mas comigo não, né?
Aí ele falou para meu pai, eu vou dobrar ela, aí eu tenho as manhas, né? Daí papai falou, eu que sou pai, não dobrei, né? E as mulheres tudo assim, né? Tem o pai do Zé Roberto, ele fala que as mulheres tudo decidem as coisas, né? Se o marido for bater, não apanha. Ele falou que se não conseguir bater, os negrão chegam juntos. Né? Então, Alguém quer fazer mais perguntas? Isso é ótimo, Vera. e tem quando minha mãe trabalhou no sítio, não sei se era desse ano que deu o sino, não? E na hora que a comida